Oi, gente, sejam bem-vindos ao Olimpo Podcast. Eu me chamo Ana Kessia, eu sou aluna do segundo ano técnico em administração e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a Grécia Antiga e explorar alguns temas bem interessantes. Bom, vamos começar dando uma contextualizada como foi esse período da Grécia Antiga. Bom, a Grécia Antiga pertenceu ao período de Antiguidade Clássica, que foi dividido em 4 períodos. E foi no período arcaico em que a Grécia se desenvolveu melhor. Bom, nessa divisão de 4 períodos, eles foram denominados em primeiro período, pré-homérico, segundo período, período homérico, terceiro período, período arcaico e quarto período, período clássico, sendo os dois principais o arcaico e o período clássico. Bom, durante o período arcaico foram construídos os primeiros templos, onde houve também a formação das famosas polis, as cidades-estados. Dentre essas, as principais polis foram Atenas e Esparta. Então, cada polis tinha suas próprias leis, seu próprio modelo econômico, sua sociedade independente e sua forma de governar. A arquitetura era muito semelhante. Ambos tinham uma praça onde aconteciam assembleias. Bom, onde eram decididas quais as decisões que seriam tomadas em relação aos estados, a forma como eles se organizariam e a questão da democracia. Bom, essa questão da democracia, Atenas era muito mais democrática do que Esparta. Esparta era a oligarquia, então era um pouco mais limitado à questão de poder político. Então, essas duas principais polis, que é a que a gente vai tratar, Esparta e Atenas, elas eram um pouquinho diferentes. Bom, Atenas era um pouco mais focada, vamos dizer, para o lado cultural, a ciência, era mais das artes. Já Esparta era um pouco mais, com certeza, se destacou pelo militarismo e pelas organizações, concentrações de terras e poder agrário. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre Atenas e Esparta, tipo, citar um pouco mais as características individuais de cada uma, para a gente conhecer um pouquinho de cada e depois entender o posicionamento político de cada uma. Atenas, ela foi uma das pioneiras na questão da urbanização da Grécia Antiga. Também, como já foi citado, ela foi berço da ciência e da cultura e também se destacou bastante por a questão do uso da democracia, que ao contrário de Esparta, que utilizava do militarismo sobrepondo a maioria do posicionamento da população, Atenas já utilizava da democracia para tomar decisões. Agora falando um pouco mais sobre Esparta, eu vou falar algumas características da sociedade espartana. Bom, eu acho que a característica que mais predomina quando se fala de Esparta é a questão do militarismo. E eles eram muito rígidos em relação a isso, tanto que homens, mulheres, crianças inclusive desde muito novas já tinham a influência e o contato com esse preparo militar. Então, a prática de exercício físico, de uma vida regrada e rígida, sempre foi presente na sociedade espartana. Os espartanos também eram bem pouco tolerantes com estrangeiros, tanto é que eles não consideravam estrangeiros como cidadãos, mesmo que vivessem na Esparta, não eram considerados cidadãos espartanos. Bom, eles usavam muito da violência para impor as regras de governo, principalmente sobre os ilotas, que eram a maior parte da população, e era a população de camponeses pobres, que eram escravizados ou trabalhavam com outras funções, mas era muito limitado a vida dos ilotas, porque eles não podiam se locomover em questão de sair, eles não tinham essa independência de locomoção. Já a sociedade elite espartana eram esparciatas. Eles faziam parte do corpo de elite do exército e tinham maior concentração de terra. Por exemplo, uma regra espartana era que
todo cidadão esparciata, nascido na Esparta, é, tinha direito a um pedaço de terra. Já que eles tinham bastante isso, né, do poder agrário, da grande posse de terras, era distribuído para cada cidadão espartano um lote de terra. E diferente de Atenas, que predominava muito a questão da democracia, Esparta era bem limitado em relação a isso. Tanto que só os cidadãos esparciatas tinham, assim, poder de voz político para poder expressar sua opinião. Os ilotas e estrangeiros não podiam expressar opinião, não podiam exercer, entre aspas, seu poder político na sociedade espartana. Então, era bem limitado. Agora, mudando um pouco de tópico, já que a gente já conheceu um pouco mais sobre Esparta e Atenas, vamos falar sobre a participação dessas duas polis em relação a conflitos externos com outros povos. Bom, nesse período se fortaleceram principalmente essas cidades-estado, Atenas e Esparta. Elas foram essas cidades que foram pioneiras em termos de estratégia e preparo militar, principalmente quando eles foram dominados pelo Império Macedônio. As principais guerras travadas pelas cidades-estado gregas foram contra o vasto Império Persa, que dominava grande parte do Oriente Médio. Inclusive, essas guerras ficaram conhecidas como guerras médicas, porque os persas eram conhecidos como medos. Sim, estranho. Essas guerras aconteceram em um espaço-tempo de 11 anos, durou bastante tempo até. E foi uma dessas guerras que ocorreu o famoso cerco de Termópilas. Batalha essa que durou 3 dias, inclusive foi muito bem retratada no filme 300. Mas já adiantando um pouco o que foi retratado no filme 300, eu vou explicar um pouquinho como foi e o que foi esse cerco de Termópilas. Essa batalha que aconteceu no cerco de Termópilas foi a Segunda Guerra Médica que aconteceu entre gregos e persas. Bom, o território espartano foi atacado, ou seja, o exército persa veio e ocupou aquele local em busca de ampliar seu território, então eles ficaram ali, agrupados. O Império Esparta veio e atacou os persas, só que o desfecho dessa batalha se deu pela vitória do Império Persa. Esparta foi derrotado e o Império Persa acabou tomando parte do território que eles tinham ocupado. Já trazendo um pouco da participação de Atenas, todo o envolvimento que ela teve já irritou bastante o rei persa, Dário, fazendo com que ele organizasse uma expedição para invadir a Grécia continental e punir Atenas, porque até então quem tinha interferido na tomada de território persa era apenas a Esparta. Dado início a essas guerras médicas, esses dois conflitos que aconteceram, que foram travados entre os gregos e os persas na antiguidade, contribuiu para que Atenas e muitas outras cidades, incluindo Esparta, se unirem para fazer frente à invasão persa nas duas guerras médicas. A primeira, Atenas, foi invadida e saqueada 2 vezes, mas teve participação fundamental nas vitórias que aconteceram em Maratona, Salamina e Plateia. Após a derrota dos persas, Atenas saiu fortalecida, pois tinha uma poderosa frota naval, o que favorecia. É... Apesar dos dois ataques, de ter sido saqueada 2 vezes, Atenas acabou saindo fortalecida e vitoriosa, pois derrotou os persas, por ser muito favorecida por a questão da sua poderosa frota naval. E também tem em mãos a liderança da Liga de Delos. Bem, a Liga de Delos foi uma associação de cidades gregas que formaram um fundo para ser usado contra os persas. Esse fundo contava tanto com questões econômicas, valores financeiros, quanto equipamentos militares,
treinamento de pessoas para lutar, né? Militares, etc. E como Atenas estava no comando da liderança dessa liga, ela acabou começando a usar os fundos dessa liga para investir em seu próprio benefício, investindo em seus próprios interesses, beneficiando somente Atenas e não se preocupando em destinar os fundos para se proteger contra as invasões persas. Dado esse aproveitamento de Atenas dos fundos da liga, ela acabou se fortalecendo e fez com que Esparta e até mesmo outras cidades gregas se mobilizassem contra os atenienses. Porque, enfim, até a invasão dos persas, Atenas, Esparta, entre outras cidades-estado, se uniram contra os persas para proteger o seu território grego. E o que aconteceu? Com o mau uso desses recursos, Atenas tomou para si, acabou que as outras cidades se revoltaram contra os atenienses, o que levou à Guerra do Poloneso. Essa Guerra do Poloneso foi travada por Esparta e seus aliados contra Atenas e os aliados da Liga de Delos, um conflito entre duas cidades que já havia acontecido em 460 a.C., mais ou menos. No entanto, tradicionalmente, essa Guerra do Poloneso é entendida como um embate do período. E as causas imediatas dessa guerra foi a intervenção ateniense em um conflito de duas colônias, de Corinto, aliada de Esparta, e o bloqueio econômico de Atenas sobre Mégara, também aliada de Esparta. Ao longo do embate, os espartanos conseguiram o apoio dos persas, impediram a chegada de grãos à cidade e cercaram-no por terra. Essas ações enfraqueceram Atenas e forçaram as lideranças da cidade a renderem-se. Bom, por que que esse movimento de impedir essa chegada de grãos e eles cercarem Atenas inibiu que elas crescessem e acabou enfraquecendo Atenas? Por conta de que o comércio em Atenas era o que mais gerava economia. Então, proibindo ou limitando o acesso de Atenas a grãos para serem vendidos, por exemplo, isso acabou enfraquecendo a economia ateniense. Agora que a gente já falou um pouco sobre como era Atenas, como Atenas funcionava, como Esparta também era, como elas funcionavam, ambas as cidades-estado. A gente já falou um pouco sobre conflitos que aconteceram entre as duas, entre os persas. Agora eu queria trazer um pouco mais uma forma, eu diria, mais didática de aprender sobre esses conteúdos e ser uma forma mais divertida, mais leve de aprender. Eu, por exemplo, gosto bastante de aprender assistindo filmes. Então, eu quis trazer algumas indicações de alguns filmes que envolvem as temáticas tratadas nesse podcast. Então, eu vou indicar aqui alguns filmes para vocês, os meus favoritos. E caso vocês tenham alguma dúvida, todos eles vão estar escritos na descrição do vídeo. Retomando aqui um filme que eu falei assim por alto durante um trecho aqui do podcast, que é o filme 300, que retrata a guerra, a batalha que foi traçada no cerco de Termópilas. Aquela batalha que eu comentei que durou 3 dias e que tinha um filme. Então, esse filme é 300. Ele tem uma continuação, que é 300, A Ascensão do Império. Eu indico os dois. Também indico o filme muito bom, que já entra mais na questão da mitologia, que é Imortais. Também na questão mitológica ainda tem Hércules. Agora, trazendo mais, acho que a questão histórica, e que eu diria que até são bem fiéis à história, seria Troia, Gladiador, Alexandre e Helena de Troia, Paixão e Guerra. Bom, gente, foram esses filmes que eu tinha para citar aqui para vocês. Eu tentei pesquisar ou lembrar de alguns filmes que eu já tinha assistido. Alguns desses eu já assisti e outros estão na minha lista. Pretendo assisti-los.
Mas eu quis trazer essas indicações para você, porque fica mais fácil. Por exemplo, você ouviu o podcast e depois você assiste o filme, você vai associar as coisas que eu falei ao que você vai estar vendo no filme. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos temas que eu tratei aqui. Espero que tenha sido compreensivo e que vocês tenham gostado. É muito importante também, ao se falar de Grécia Antiga, nós nos lembrarmos de alguns ensinamentos passados por filósofos antigos que até hoje nos ensinam e muito sobre a vida. O equilíbrio é importante de Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platão, defendia a importância do equilíbrio em todas as coisas. Ele propunha a ideia do justo meio, encontrando equilíbrio entre extremos. Em um mundo que nos incentiva a buscar incessantemente o sucesso, Aristóteles nos lembra da importância de encontrar equilíbrio em nossas ações, emoções e relacionamentos para uma vida harmoniosa. Em busca da sabedoria, de Parmênides. Parmênides, filósofo pré-socrático, nos convida a buscar a sabedoria como um caminho para a compreensão e a verdade. Ele enfatiza a importância de questionar, explorar e ir além das aparências superficiais para alcançar um conhecimento mais profundo.